Paz Senhor, meus irmãos. Não sei exatamente quanto tempo faz que eu não passo aqui pelo canal, mas hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que Deus colocou mais cedo em meu coração e chegou a hora da gente falar sobre isso. Uma passagem do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que fala de um centurião chamado Cornélio, o qual era um homem piedoso e que Deus aceitou as suas esmolas, as suas orações, o qual ele fazia pelo povo. Então, ele recebe a visitação de um anjo, confirmando esse aceite de Deus. E esse anjo ele pede que ele envie homens para trazer Pedro, o apóstolo Pedro, até a ele. E assim ele faz. Só que do outro lado, Pedro ele está aguardando o momento da sua refeição e ele se aparta ali daquela espera, talvez ali a hora do almoço, e ele tem uma visão no terraço da casa dele, no qual é descido do céu um lençol cheio de animais, toda espécie de quadrúpedes, répteis e aves. E a voz diz para Pedro: pegue, mate e coma. O que ele imediatamente diz, ele responde dizendo: não, eu nunca comi algo impuro. E a voz novamente diz para ele: pegar, matar e comer. Porém, com mais uma informação, que diz que não considere nada impuro, Pedro, daquilo que Deus purificou. Isso acontece por 3 vezes, e é aí que a gente tem um entendimento maior acerca dessa mensagem, dessa palavra. Irmãos, muitos de nós ainda continuamos julgando, muitos de nós continuamos apontando erros, muitos de nós ainda temos hábitos que são inconvenientes diante de Deus. Quando você julga o seu irmão, você primeiro precisa se examinar. Você precisa olhar para si, olhar para dentro de si, antes de você tomar qualquer tipo de atitude no que diz respeito ao julgamento. E esse texto vai falar de dois povos, judeus e gentios. O centurião Cornélio, o qual Deus aceitou suas esmolas, era gentio, ele e toda a sua família. Pedro era judeu. Então, é importante olhar com atenção para os textos bíblicos e fazer até mesmo conexão com outros versículos de outros livros, outras cartas, porque aí você conhece mais profundamente a palavra e pode entender melhor o que a palavra de Deus quer transmitir. Quando esse lençol ele desce do céu, cheio de animais, e essa voz diz para Pedro matar e comer, e ele rebate dizendo que nunca comeu algo impuro, era um momento que Pedro ele não estava atento. E isso é importante, você estar atento continuamente, não disperso o tempo todo, porque você pode receber uma visita de um anjo. Você pode ouvir a voz de Deus e de repente perder a oportunidade de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Primeiro, Cornélio recebeu a visitação do anjo mandando buscar Pedro. E Pedro recebe direto do céu
né, um comando para fazer algo e se recusa a fazer. Quando eu digo que Pedro estava disperso, é porque ele não se atentou que aquele lençol cheio de animais, todas as espécies, ele estava descendo do céu. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você receber alguma coisa, e se essa coisa estiver descendo do céu, tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que tudo isso já está santificado, já é puro, já é consagrado por natureza divina. À medida que desce do céu, já vem puro. Sabe por quê? Porque em João 3,27 vai dizer assim: e respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Olha aí, a passagem fazendo uma conexão com a outra. Então, é importante você atentar que se você está recebendo e está vindo do céu, não espera nada ruim de Deus não. Você está recebendo algo bom, uma bênção. Seja o que for, uma cura, um milagre, uma libertação, uma provisão, uma resposta. Atente para a palavra que no livro de Daniel, ele também ouviu o anjo dizer para ele que desde o primeiro dia que ele se colocou a orar, Deus ouviu a oração dele. Mas por 21 dias houve impedimento dessa resposta chegar. Mas desde o primeiro dia a oração foi ouvida. Então, mais à frente, essa casa de Cornélio, todos são alcançados pela graça do Senhor, pela misericórdia, todos são cheios do Espírito Santo, todos são batizados e eram gentios. E quando Pedro relata, quando Pedro vai falar para todos o que aconteceu, ele vai repetindo, você acompanha lá a partir do capítulo 10, ele vai dizer que ele percebe que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas, irmãos. Deus é imparcial. E por que nós não vamos ser como Deus? Até porque ele mandou dizer, através do apóstolo Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós devemos imitar Jesus. Então Deus não trata ninguém com parcialidade. Deus não tem filho predileto, esse eu prefiro mais, esse eu prefiro menos. Então que todos nós, através desse entendimento, venhamos a parar de fazer julgamentos, de fazer acepção de pessoas, de escolher uns e rejeitar os outros. Vamos viver uma comunhão verdadeira em Cristo Jesus, baseada nessa palavra. Deus é Deus dos judeus, dos gentios, é o nosso Deus. Deus só quer um relacionamento sincero. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Então, se você se apresentar diante de Deus dessa forma, tenha certeza de que Ele vai trazer resposta, Ele vai enviar o socorro, Ele vai chegar na hora certa, até porque Ele não chega nem adiantado nem atrasado. Deus chega no momento certo. Então, guarda essa palavra no teu coração, tá? Não faz julgamentos, não aponta as pessoas, não faz acepção de pessoas, haja como Deus, porque você imitando Jesus, você vai agradar muito o coração de Deus, e com certeza, agradando a Deus, você vai viver coisas extraordinárias, porque assim diz a palavra do Senhor: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, no nome do Senhor Jesus.